E aí, tudo jóia? Meu nome é Murilo Neves, sou preparador físico de atletas de endurance e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre periodização, né? Então, o que é, quais são as fases das periodizações aí e como que ela pode influenciar diretamente na vida do seu atleta e, consequentemente, na sua vida de treinador também. Então, vamos lá! Quando a gente fala sobre periodização, né, em um esporte, a gente não tem só um tipo de periodização. Na verdade, a gente tem vários tipos, né, vários autores que falam sobre as periodizações, né, como Matveyev, Verkhoshansky, né, Bompa também, que é um autor muito bom. E hoje eu queria trazer um tipo de periodização aqui que é a clássica, né, uma das mais utilizadas aí. E, na minha opinião, ela funciona muito bem também para esportes de endurance, né? Principalmente para esportes de endurance, né? Periodizações para esportes como futebol, que a gente precisa de fases maiores, eu acredito que ela não se encaixa muito bem, mas como o foco aqui é corrida, triatlon, eu acho que esse tipo de periodização clássica se comporta um pouco melhor para o nosso público. Então, essa periodização clássica que o principal autor dela aí é o Matveyev, né? Um russo. Ela se baseia em alguns períodos, né? Então o nome periodização já vem disso, de períodos diferentes de treinos que a gente vai, em cada período desse, adaptar o nosso atleta ou o nosso corpo para situações diferentes, né? Para ele chegar lá no final da periodização, no período que ele vai fazer a competição dele, né, propriamente dita, ele tá bem alinhado com tudo que ele vai precisar fazer naquele momento, né? Então, se ele precisa correr, se ele precisa fazer força, ele vai chegar lá naquela data na sua melhor performance possível. Então, a periodização nessa clássica, ela vai começar com um período preparatório básico ou um período preparatório geral, né? O que envolve esse período preparatório básico, né? É quando a gente vai trazer adaptações para o nosso corpo, né? Para o nosso atleta, de tudo que ele precisa fazer. Então, são adaptações anatômicas que ele vai precisar. Então, ali já envolve um ganho de força, então, que ele precisa fazer para trabalhar movimentos mais específicos, ganhos de resistência, se for o básico para ele fazer, adaptações de equilíbrio. Então, se esse atleta ele precisa trabalhar mais estabilidade, mais flexibilidade, então esse período básico, esse período geral, serviria para a gente tapar os buracos que ele veio da última periodização, ou que se esse atleta se essa pessoa é uma pessoa sedentária, a gente vai trabalhar tudo isso que seria mais global, que ele precisaria ali com mais foco. Então, seja ganho de força, ganho de resistência, um ganho de aprender realmente a fazer os movimentos certos. Esse período serve para isso. Quando a gente já entra na preparação específica, a gente já começa a olhar realmente mais para o que aquele atleta precisa, né? Então, ele é um atleta que ele vai correr 5 km. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais de força bruta com ele nesse período específico. Ele precisa trabalhar um pouco mais de velocidade também. A gente saiu já um pouquinho daquela parte de focar muito na resistência, a gente quer focar um pouco mais na velocidade, se esse for a necessidade dele. Então, sempre que a gente vai passando de um período para o outro, a gente tem que pensar que antes, no período básico, eu vou fazer o que ele precisa com mais atenção ali, que ele precisa melhorar para não ficar ruim, e agora a gente começa a pensar no que ele precisa melhorar para ter performance mesmo. Então, o período específico ele vai servir para isso. Então, por exemplo, nesses casos, ganho de força bruta é muito interessante para os atletas, porque realmente aí ele vai começar a ter mais força para o próximo período, que esse próximo período é o período pré-competitivo. E esse período pré-competitivo, eu gosto muito de pensar nele como uma parte que a gente vai começar a fazer essas transferências de forças que a gente trabalhou no período anterior, né? Então, se no período específico a gente ganhou mais força, nesse período pré-competitivo a gente vai começar a transformar essa força bruta em potência. Então, essa potência ela vai ser usada diretamente na corrida. Então, é normal
no período básico, período competitivo, a pessoa não melhorar tanto a performance dela diretamente na corrida. Mas quando a gente começa a colocar mais potência para essa pessoa, quando a gente começa a trabalhar esses movimentos mais específicos ainda da corrida ou do triatlon, da natação que esse atleta está praticando, aí sim esse período ele já começa a ganhar muito mais potência, ganhar muito mais performance também. E o penúltimo período seria o período competitivo, né? E esse período, quando a gente pensa em uma periodização para a corrida, normalmente o período competitivo dele vai ser de uma semana, né? Ele vai competir em um final de semana, ele vai ter só uma prova para fazer. Então, esse período competitivo é quando a gente já começa a fazer um taper, né? O taper é quando a gente começa a baixar o volume de treino dessa pessoa e manter a intensidade alta. Então, a gente continua treinando com uma intensidade alta, aquela intensidade que ele estava fazendo no período pré-competitivo, fazendo transferência de força para a corrida, fazendo trabalhos de potência, trabalho de pliometria. Nesse período que a gente vai realmente manter ele e já começar a descansar para ele poder fazer uma prova muito bem feita. Então a gente continua com a intensidade lá em cima e tira o volume de treino dele para ele poder ter uma performance ótima aí e chegar na data da prova dele na melhor performance possível. O último período é um período de transição, é realmente aquele descanso, aquele período de colocar a perna, o pezinho pro alto, descansar bastante e já ir preparando para as próximas periodizações que ele vai entrar. Então ele é muito importante também, não dá para deixar nenhum período de lado. O que a gente vai sempre manipular aí é o quanto esse atleta precisa fazer em cada período de treino. Então, ele é um atleta que já está mais avançado, então o período preparatório básico dele eu posso deixar um pouco mais curto e aumentar mais o período específico, o período pré-competitivo. Agora, não, se esse atleta é um atleta mais iniciante, o atleta está começando ali no esporte, eu posso, lembrando do que eu falei lá do preparatório básico, que é onde a gente vai tapar os buracos ali, onde a gente vai focar no que ele precisa melhorar mais para não se machucar, para ter mais saúde, para ter mais performance. Então a gente aumenta esse preparatório básico e diminui um pouquinho os específicos. Então esse que é a grande sacada de um bom treinador. Saber sempre manipular cada período do treino ali do seu atleta para entregar uma melhor performance para ele. Então, por isso, galera, que é muito interessante também. Se você é atleta, se você é treinador, cara, não adianta pegar o treino do amigo, não adianta pegar o treino que eu vi na internet, que o campeão de não sei o que faz. Cara, esse treino é pra ele, esse treino foi feito pensado em toda a carreira dessa pessoa, em todo a bagagem de experiências que essa pessoa tem. Então, às vezes a sua bagagem de experiência é diferente, cara, a sua bagagem de treino é diferente, a bagagem do seu atleta é diferente. Então, pensa sempre na individualidade de cada um, que se a gente colocar isso daqui em prática, vai fazer muita diferença na sua vida ou do seu atleta aí, de quem você tá treinando, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui no gostei, compartilha com alguém, se inscreve no canal, que isso daí me ajuda bastante também a trazer cada vez mais conteúdo desse tipo para você. Beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau!